Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da Print Vendas. Estamos aqui hoje para mostrar para vocês a substituição e o reconhecimento de alguns periféricos, de algumas peças dessa máquina, dessa impressora. O modelo dessa impressora que nós iremos trabalhar hoje com vocês é a HP DeskJet 1000, tá bom? O objetivo dessa videoaula é mostrar para vocês como é fácil substituir, trocar, reconhecer alguns problemas da sua máquina, evitando até muitas vezes o encarecimento do conserto da sua máquina, sendo que você mesmo pode estar fazendo em casa, ok? Nós iremos abrir toda essa impressora, retirar todas as peças dela uma a uma, mostrando para vocês como que se retira uma a uma e como pode ser substituída. No final dela, quando você for remontar a sua máquina, recomendo que você volte a fita e veja o que foi desconectado e comece a conectando na sua máquina até que ela esteja novamente montada, ok? Então vamos lá. O que nós vamos começar aqui então? Nós vamos começar a abrir essa máquina. Ela tem dois parafusos aqui atrás, nós precisamos de uma T10, que é uma Torque 10, para soltar esses dois parafusos aqui dela, ok? Eu recomendo a vocês que vocês peguem todos os parafusos e sempre deixe próximo da peça qual você tirou, que aí fica mais fácil na hora de você montar a sua máquina de volta. Tome todo o cuidado possível com as travas da máquina, para na hora que você montar a sua máquina não fique um pouco desconjugada, ok? Então vamos lá. Eu tirei aqui a parte de trás, os dois parafusos dela. Então com a faca ou com a chave de fenda, eu vou soltando as travas dela. Devagar, uma a uma, tá? Para não quebrar nenhuma das travas. Lembrando que essa máquina aqui ela é mais presa por trava do que por qualquer outra coisa. Mas é simples, não tem nada de complicado, nada que você tenha medo. Só colocar a chave com cuidado e ir soltando devagar. Ok? Ah, perdão, eu esqueci, tem mais dois parafusos aqui a qual eu tinha esquecido de soltar. E aí realmente não é trava, aí é parafuso. Pronto, voltando novamente. Então aqui você vai soltar algumas travas que ela tem na lateral, certo? Perceba, soltou, sua máquina já está aberta, O que você precisa enxergar na máquina, ela já está aberta. Então vamos identificar alguns problemas que pode ser. Vamos supor que você precise trocar sua placa lógica. Aí você pergunta assim, poxa, mas quando que é a placa lógica? Eu te explico. Placa lógica é quando você liga a máquina, ela não liga, nesse caso aqui a fonte você já mediu, tá vendo que está passando voltagem, só que a máquina não liga. Ou quando o painel dela fica totalmente piscando, doida, pode ser a placa lógica. E aí você vai substituir essa placa lógica. Com todo o cuidado possível, você vai primeiro desconectar esses cabos aqui, que no decorrer eu vou explicar o que é um a um para vocês, certo? Você vai segurar a máquina e puxar. Quando chegar no cabo flat, você vai perceber que todo cabo flat tem uma partezinha azul, certo? Você não vai puxar pelo cabo flat, você vai segurar na parte azul e puxar um lado e puxa o outro. Um lado, puxa o outro até que ele saia, ok? Lembrando que na hora de montar a parte azul tem que ficar virada para você, certo? Soltei todos os cabos. Aí eu vou com a T10, E vou soltar esses dois parafusos que prendem a máquina. Na verdade são três parafusos que prendem essa máquina, a placa lógica nela. Eu recomendo a vocês, antes de saírem comprando uma outra placa, fazer um procedimento bem simples e barato, tá? Tem um outro sensor, tem um outro flat aqui do sensor, tá? Segura na parte azul e puxa com cuidado, ok? Saiu. O que eu recomendo a vocês? Antes de sair comprando outra placa, muitas vezes, pela umidade do ar, mais a sujeira que ocorre, elas inabram a placa, Então vocês primeiro observem os capacitores, vejam se eles estão inchados, se tem alguma anormalidade nele, Se o botão de liga ele está fazendo o startzinho dele
correto, né? Jogue álcool isopropílico com uma escova de dente, lave bem a placa e deixe ela secar, ok? Né? Às vezes seu problema pode ser esse, você às vezes leva a sua máquina para um técnico, né? Ele te cobra uma nova placa, é onde na verdade ele só lavou sua placa. Então lave você mesmo, né? Mas com álcool isopropílico, ok? Tá. Então, se o seu problema fosse a placa lógica, eu já teria te ensinado como a trocar. Vamos supor que o seu problema seja a fita encorde, certo? A fita encorde, quando que ela dá problema? A fita encorde ela dá problema quando cai tinta sobre ela, quando a máquina, por muito tempo de uso, risca a fita, né? Danificando o campo de leitura da fita, e a fita ela é responsável, né? Para a parada e saída do carrinho, a movimentação do carrinho, ok? Então ela é muito importante para o bom funcionamento da máquina. Às vezes você vai ficar escutando a sua máquina fazer isso, pode ter certeza que é fita encorde. Como que você faz para substituir? Você puxa na posição na qual você vai retirar, puxa pouquinho, tá certo? Tirou aqui, perceba, já saiu de um lado. Aí do outro, a parte mais importante está aqui, né? Você tem que tomar cuidado para não perder essa travinha, certo? Tirar daqui sem perder a travinha. Às vezes você pode até tirar com a trava, né, dela, mas você tem que tomar todo o cuidado possível para não perder a travinha. Como aqui não tem muito campo de movimento, eu vou tirar a travinha, certo? Essa travinha aqui. Tem que tomar cuidado para não perder. E aí o que você vai observar na fita encorde? Se ela, por exemplo, está apresentando tinta, igual essa aqui está, né? Essa fita encorde aqui, essa máquina, com certeza ela dá problema de impressão por causa da fita encorde, né? Então aí você vai irá substituí-la, colocando nessa posição novamente, colocando no caminho de encaixe, passando por dentro do carrinho, tem um sensor aqui dentro, né? Não sei se dá para ver daí, mas aqui tem um sensor. A fita encorde ela tem que passar por dentro desse carrinho, certo? Por dentro desse sensor. Você fez isso, né? Você já substituiu sua fita encorde, né? Mas o seu problema vai além. Seu problema, você acha que quebrou a correia dentada ou que o carrinho está com problema. Quando que você percebe que o carrinho está com problema? Ele não reconhece os cartuchos, né? Ele fica meio doido, a máquina fica meio complicado, né? Solta tinta demais. Então aí você tem que soltar todo o suporte que segura o carrinho. Com a T10, você vai vir aqui e vai soltar esses parafusos aqui. Esse primeiro. É simples e fácil. Esse aqui, dessa linha. Esse, que são o que segura, que dão a sustentação ao suporte do carro. Veja, ela tá solta, certo? Aí na hora de puxar, né, você vai perceber que você já desconectou o motor de tração que estava ligado à sua placa, né, que é o primeiro, ele é responsável pela movimentação do carrinho, de dar força para o carrinho ir e voltar, né? A fita encorde, ela dá a parada do carrinho, né? Ela dá as paradas do carrinho e essa aqui dá a movimentação, ok? Então vamos supor, você precisa trocar a correia, que a sua correia quebrou, né? Então vamos tirar essa parte daqui. Como funciona? Com a faca comum, né? Você vai vir aqui nessa molinha, vai retirar, cuidado com essa mola para perder é muito fácil, né? E pronto, soltou. A parte maior vai para a base de sustentação que corre o carro e a outra para a base fixa, a base menor, certo? Então perceba, e tem uma trava, ela costuma ser, né, com esse tipo de material aqui um pouco mais resistente. Às vezes é de plástico, às vezes é de ferro, de lata, né? Aí depende da máquina. Então nesse caso aqui, o que vai acontecer? Com a faca, a ponta da faca, você vai vir aqui e vai retirar essa trava, tá? Não deu de um lado, tenta do outro, ó, até que a trava saia. Tome cuidado também para não perder essa trava. Perdeu essa trava, você perdeu a máquina, porque não tem, né? Ok? Então vamos lá. Tirei a travinha, tá guardadinha. Sempre deixe guardada num lugar seguro, né? Perceba que o carro já está praticamente solto. Aí eu vou soltar o cabo flat, tá? No caso do cabo flat, eu vou perceber aqui, ó, que ele tem uma travinha na parte de plástico, que é para soltar o suporte do cabo flat, tá? E a mesma coisa acontece com essa, né? A travinha está abaixo do disco encorde. Eu vou vir aqui e vou soltar. Soltei. Vamos lá. O correto a ser feito, o que é? É você soltar o motor de tração, tá? Você solta o motor de tração
Então, se você precisasse trocar o motor de tração, a impressora reconhece os cartuchos, mas ela não manda, ela não roda o carrinho, né? Às vezes o seu problema está no motor de tração. Eu recomendo que você tire ele e faça um teste. Em 12 volts, em 5 volts você consegue fazer o teste para saber se ele está operando ou não, ok? Se o seu problema fosse o motor de tração do carro, você já saberia trocar. Agora vamos soltar o carrinho. O carrinho eu vou soltar aqui do esticador, né? E vamos ver. Se eu fosse trocar, o meu problema eu falei que era trocar a correia. Então vamos lá. Para trocar a correia, debaixo do carrinho, onde eu estou com ele na mão, tem essa trava. Essa trava eu irei puxar, né? Essa trava eu irei puxar e retirar a correia. Com essa correia na mão eu vou perceber o seguinte, né? Que ela tem essa ondulação de plástico que é exatamente para travar dentro do carrinho, certo? Para ela travar dentro do carrinho. Você observa o que na sua correia? Que ela está totalmente dentada, né? Que ela não está corrompida nas laterais dela e que ela está com elasticidade boa. Pronto, você substituiu a correia. Se o seu problema for o carrinho, né? Eu recomendo você fazer o seguinte. Lembra que eu falei fazendo a placa lógica com álcool isopropílico? Faça a mesma coisa com o carrinho. Jogue álcool isopropílico, passe uma escova de dente, também no campo de leitura de cartucho, e muitas vezes, né, cerca de 60% de todos os problemas que as máquinas apresentam é sujeira, né? O cabo flat, nesse caso, ele já vem soldado na máquina, no carrinho, né, na placa do carrinho, tá? Na placa lógica do carrinho. Então, quando você comprar, ele já virá junto, certo? Se o seu problema fosse o carrinho, você também já aprendeu a trocá-lo. Mas aí você fala assim, poxa, meu problema não é o carrinho, meu problema é que quando eu coloco para imprimir, ele está imprimindo e puxa a folha de uma maneira incorreta, puxa de uma maneira que não seja uniforme. Então, meu problema está nos roletes. Como que eu troco o kit de rolete, né? O kit de rolete é muito simples de ser trocado. Com a ponta da faca, você vem aqui nessa parte central, no meio dela, e solta as 4 travas dele, que corresponde a cada um, corresponde a um rolete, certo? Cuidado para não perder as molas, e na hora de colocar, coloque a mola novamente, tá? Sobre o campo de encaixe, né? E recoloque sobre as suas travinhas aqui. Prontinho, o seu rolete já está montado, ok? Se os seus problemas fossem resolver com os roletes, né? O que eu recomendo você fazer? Se perdeu algum roletinho, aí no caso vai ter que comprar outro mesmo. Faltando um roletinho, você pode ter certeza que a folha já não vai ser puxada da mesma maneira, né? Mas caso você não perca, tire eles bem, limpe, né, com uma escovinha e recoloque de novo. Lembrando que você não pode perder as molinhas, certo? Então, se os seus problemas fossem os roletes, você também já saberia como substituí-lo. Mas aí você fala assim, poxa, meu problema não é o rolete também. Meu problema é que a correia de tração está quebrada. Como você sabe que é correia de tração? Porque a máquina funciona, ela dá vontade de imprimir, só que o papel não vai, né? A correia de tração quebrou por algum motivo. Então o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai soltar aqui esse sensor, certo? Soltando esse sensor aqui, esse sensor ele é do disco incorde, né? É ele que manda a ordem para o disco incorde rodar ou não, né? Então vamos lá, esse sensorzinho aqui você vai pegar, vai limpar, porque ele tem 2 sensores, tanto de papel como de disco incorde, certo? Então você limpou, colocou de volta, se ela não funcionar, né? Você já sabe que pode ser ou o disco ou a correia. Aí você vai olhar direito aqui. Bom, você percebeu, né? Você está olhando aqui, aí você fala assim, bom, eu vou ter que tirar para ver. Tem 2 parafusos aqui que soltam esses 2, certo? Aí você vai soltar esses 2 parafusos e delicadamente vai erguê-lo, vai erguer o eixo central dele para você ter acesso tanto à correia como o disco incorde. Vamos tirar aqui. Tirei, ergui, tá certo? Vou erguer a uma certa altura para não precisar tirar daqui. Caso eu precise tirar, né? Também não é difícil, né? Tirei essa parte. Então vamos lá. Primeira coisa, pode ser o disco incorde. Qual o correto a ser feito? O correto a ser feito é você soltar o motor de tração do disco incorde, que é esse aqui, tá? Que você também pode testá-lo. Eu recomendo que você teste, percebendo que tá correto tanto a correia quanto o disco incorde. Teste, tire o motor de tração e teste ele também. Pode ser um dos problemas ocasionados. O motor de tração ele perdeu a sua força, né, tracionadora, né? Acontece bastante, viu? Às vezes as pessoas jogam uma máquina fora por causa de um motorzinho desse,
bem simples, né? Faça esse teste também com o motorzinho de tração. Pronto, saiu a correia. Vou verificar a mesma coisa na outra correia, se ela está totalmente dentada, se ela não está comida na lateral, se a elasticidade dela está boa, acabou os seus problemas. Mas meu problema é o disco incorde. Poxa, meu disco incorde corroeu pelo tempo, né? E automaticamente caiu tinta ou alguma coisa assim, ele já não está mais fazendo a leitura, ele já não está mandando a tração. Então como que eu vou substituir, né, o meu disco incorde? Com a ponta da faca você vai vir aqui no canto, põe um pouquinho para cima, põe um pouquinho para cima e você vai fazendo até ele subir. E a mesma coisa você vai fazer para colocar ele de volta, tá? Um pouquinho para cima, um pouquinho para cima até ele subir. Deixa eu só fazer aqui que essa posição ela é chata mas eu tenho que mostrar para vocês. Então, cadê uma chave de fenda? Bom, a chave Phillips mesmo pode ser. Tome todo o cuidado para não quebrar, né? Ou se você quiser um caminho mais rápido para você, o que você pode fazer? Ele tem uma dupla face, esse disco incorde, tá certo? Nessa região aqui central. Essa dupla face ela serve exatamente, se você não precisar trocar esse rolete, é só você pegar, colocá-la de novo, tá certo? Com a ponta da faca você acertar ela certinha na entrada do rolete, pronto, seu disco incorde está pronto de novo para ser utilizado, certo? Você também aprendeu a substituir o disco incorde. E a última coisa, caso dê problema na sua máquina, né, pode ser o sensor de papel, né? Sensor de papel que fica na parte de trás da máquina. Então o que você vai fazer? Você vai soltar essas duas partes aqui, né? Você irá soltar essas duas partes, subir a parte branca, né? Você irá subir a parte branca. Com uma chavinha, levar a minha chavinha de fenda para passear, para variar, né? Sem quebrar, por favor. E aí você vai ter acesso ao sensorzinho que está aqui embaixo, certo? Se você quiser tirar ele por outro caminho, você pode tirar por aqui também, que não fica muito difícil não, né? Mas eu prefiro tirar lá por lá, né? Porque aí eu não preciso estar desmontando essa parte da máquina, né? No caso desse você vai ter que tirar por aqui mesmo, mas nesse aqui que é o sensorzinho, né, de papel, que tem outro aqui também, tá? Então, para encurtar um pouco o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, né? Dê uma curtida, faça parte do nosso canal, né? Faça parte do nosso canal e porque toda semana postaremos videoaulas novas para vocês. Hoje nós aprendemos a mexer na correia de tração da HP DeskJet 1000, no disco incorde dela, né? Nos roletes tracionadores dela, no carrinho, né? No carrinho de cartucho, né? O carrinho de impressão, né? Aprendemos também a mexer no motor de tração do disco incorde, também no motor de tração do carro de impressão, né? Nos sensores de papel e no sensor do disco incorde. Também aprendemos a substituir a correia, né? A correia de tração do carro de impressão, e também aprendemos a trabalhar com a placa lógica, né? Que foi a primeira que nós substituímos. Eu espero que vocês tenham gostado e estamos aí até a nossa próxima videoaula.